Marcos capítulo 4, versículo 20 diz assim, Marcos 4, 20, é a recomendação: filho meu, atenta para as minhas palavras. Olha isso, filho meu, atenta para as minhas palavras. Então, atente. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Filho meu, atente para as minhas palavras. As minhas razões, inclina o teu ouvido. Ele está dizendo, olha, preste atenção. Coloque em prática. Versículo 21, ele diz, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as dentro do teu coração. Não as deixes apartar dos teus olhos. Esteja sempre diante dos teus olhos a palavra de Deus. Comece a desenvolver o hábito de escrever versículos bíblicos. Escreva com a sua própria mão, a sua canetinha, o seu papel, escreva. Hoje nós temos celular que a gente digita, mas comece a desenvolver um hábito de escrever. Tenha os textos diante dos teus olhos, guarda-os dentro do teu coração. E diz mais, versículo 22, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. Olha o que diz, pois são vida para os que as acham e saúde para o seu corpo. A vida e a saúde que precisamos está onde? Na palavra de Deus. Às vezes nós esperamos a resposta que venha de alguém, esperamos o socorro que venha de alguém. O salmista diz, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? Ele mesmo dá a resposta, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. O nosso Deus é especialista em socorrer-nos. Ouse caminhar por sobre as águas. Pedro, ele caminhou por sobre as águas. Algumas pessoas criticam Pedro porque ele naufragou. Ele naufragou porque ele começou a olhar as circunstâncias, mas ele clamou e o Senhor estendeu a sua mão e o trouxe de volta. Ouse caminhar. Caminhe olhando para Jesus, o autor e o consumador da fé. Sobre tudo que se deve guardar, o versículo 23 diz, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, blinda o coração, porque do coração procedem as saídas da vida. Do coração procedem as saídas da vida. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração. Guarda o coração. A palavra de Deus, ela é lâmpada para os nossos pés, ela é a luz que ilumina o nosso caminho. Tudo que vamos ver hoje é sobre o coração. É sobre o coração, porque do coração procede as saídas da vida. O Senhor vai nos ensinar nesta noite como lidarmos com o coração egoísta. Nós fomos feitos à imagem e à semelhança de Deus, e o nosso Deus, ele é generoso, mas o homem caído, ele é egoísta. Nós somos feitos à imagem e à semelhança do Criador, a generosidade do nosso Deus, mas nós precisamos aprender a lidar com o egoísmo. Você está entendendo? E nesta noite o Senhor vai nos ensinar a lidar com o egoísmo que toma conta da nossa alma. O que é o egoísta? É aquele que procura e busca e defende os seus próprios interesses, não se importando com o outro. O egoísta é aquele que coloca os seus próprios interesses acima de todos e de tudo. Esse é o egoísta. Ele coloca acima de tudo. Quando nós lemos os escritos do apóstolo Paulo, quando ele fala a respeito do amor, diz que aquele que ama não busca os seus próprios interesses. Está lá. Ele é paciente, ele tudo suporta, e ele não busca os seus próprios interesses. E nós vamos aprender hoje, pela palavra de Deus,
a lidarmos com o coração egoísta. A bênção está na generosidade. E nós vamos aprender sobre isso. Eu quero levar você para Deuteronômio capítulo 15. Deuteronômio capítulo 15. Deus estabeleceu uma lei em Israel. É tão extraordinário isso. Para que o homem aprendesse a lidar com o seu próprio egoísmo, quebrando o egoísmo da sua alma, onde ele busca os seus próprios interesses. Mas uma lei vai ser estabelecida. Observe comigo, Deuteronômio capítulo 15, projeta o versículo 1, depois a gente vem para o 9. Olha o que diz esse texto. Deuteronômio capítulo 15, versículo 1, depois nós vamos ler o 9. Eu quero que você acompanhe. Eu quero ensinar você nesta noite algumas coisas importantes. Poderia pregar, mas eu percebo que há unção para ensinar. Então eu quero levar você aqui, conduzir você na palavra, para que você veja algumas coisas importantes. Olha o que diz aqui. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Ao fim de cada 7 anos farás remissão. Versículo 2. Este, pois, é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, remirá o que havia emprestado, não o exigirá do seu próximo ou do seu irmão, pois a remissão do estranho, já passa para outro. Está faltando alguma coisa aqui? Deixa eu ver aqui na minha Bíblia. Versículo 2. Este é o modo da remissão. Todo credor que emprestou ao seu próximo alguma coisa, perdoará o empréstimo, não exigirá nada do seu próximo ou do seu irmão, uma vez proclamada a remissão do Senhor. É uma lei que foi estabelecida em Israel. E alguém diz, essa moda pega em apóstolo. Mas por que Deus estabeleceu isso? Para lidar com os corações egoístas. Não estava dizendo que alguém não podia emprestar, mas ele está falando, de 7 em 7 anos haverá remissão. E qual é o propósito da remissão? Abençoar aquele próprio que emprestou. A pessoa que havia emprestado, no ato da remissão, ela seria abençoada por Deus. Mas é interessante atentarmos, porque ele vai dizer depois, olha, do estrangeiro vocês podem cobrar livremente, mas da congregação de Israel não se deve cobrar. Após 7 anos tem que ter remissão. Por que Deus estabeleceu isso? Para lidar com corações egoístas, que colocam o seu próprio interesse acima de todas as coisas. Basicamente a nação de Israel vivia da terra, e a terra é do Senhor. A nação de Israel, ela vivia da terra, o meio de subsistência. Eles plantavam e eles colhiam. E de quem é a terra? A terra é do Senhor. Ele está dizendo, a terra pertence a mim, eu dei a vocês. Nós entendemos que Deus nos dá a terra para lavrarmos, Deus nos dá a semente para plantarmos, Deus derrama a chuva e faz a semente crescer, e chega o dia da colheita. Não é bênção demais? Pelo menos um amém. É bênção demais. Mas por que Deus estabeleceu esta lei em Israel? Exatamente para quebrar essa dominação do egoísmo sobre os corações, para que os corações fossem libertos. É uma atitude radical para se quebrar o egoísmo. Em alguns momentos nós precisamos ter algumas atitudes assim, que vai além da nossa natureza humana. Porque a natureza humana, ela é egoísta por si só, porque ela vem de uma raiz caída. Mas Deus estabeleceu esta lei exatamente para quebrar esse espírito e esta dominação chamada egoísmo. Porque Deus quer nos conduzir a uma vida abundante. Amém? Você pode dar um aplauso a Ele? Olha o que Ele diz. Fala sobre o ano da remissão. Versículos de número 9 agora. 9 e 10. Guarda-te
que não haja pensamento vil no teu coração, nem digas: está próximo o 7º ano, o ano da remissão, de sorte que os teus olhos sejam malignos para com o teu irmão pobre, e não lhes dê nada, e ele clame contra ti ao Senhor, e haja em ti pecado. Ele falou: olha, cuida do teu coração, porque está chegando o ano da remissão, e que não haja em ti um coração mau, e não dê importância para este princípio. E ele diz assim no 11: livremente lhe darás, e não seja maligno o teu coração quando lhe deres, pois por isso te abençoará. Olha só: pois por isso te abençoará o Senhor teu Deus em toda a obra e em tudo que empreenderes. Olha que bênção. Uma vida abençoada não está no egoísmo, uma vida abençoada está no compartilhamento e na generosidade. Você pode entender? Deus, na sua própria generosidade, Ele compartilhou comigo aquele que Ele tinha, conosco, aquele que Ele tinha de melhor, que foi o seu próprio Filho. Eu creio que Deus vai nos expandir. Seremos curados e restaurados para toda generosidade. A chave para quebrar o egoísmo em nosso coração está na entrega e no compartilhamento. Você pode entender e receber? Observe comigo 1 Samuel capítulo 25. 1 Samuel capítulo 25. Esse texto fala a respeito de Nabal. Eu poderia ler todo o texto, mas eu vou resumidamente compartilhar com vocês. É importante que vocês atentem para aquilo que a palavra de Deus diz. Versículo 2 diz: certo homem de Maom, que tinha possessões no Carmelo, era abastado. Este homem se chamava Nabal. A sua mulher se chamava Abigail. Versículo 3. Abigail, ela era uma mulher sensata, formosa, porém o homem da casa de Calebe era duro e maligno nas suas ações. Olha isso. Quem era Nabal? Um homem que possuía e tinha suas terras no Carmelo. O Carmelo é um dos lugares mais exuberantes de Israel. Um lugar de muitas árvores, até hoje, pastos para o rebanho. Lá no Carmelo foi o lugar onde o profeta Elias invocou e Deus derramou fogo dos céus. E sempre que nós vamos a Israel, nós vamos ao Carmelo e Deus derrama fogo do céu. E no próximo ano você vai a Israel comigo. Tem algum crente para dizer amém? Então já começa a preparar o seu passaporte. Amém? Ontem eu estava falando com alguém e eu disse: olha, quero que você vá aos Estados Unidos comigo. Você já tem passaporte? Ele falou: tem. E o visto? Ele falou: ainda não. Eu falei: então tira o visto. Ele falou: mas está fechado, não está tirando ainda. Ele falou: então assim que abrir, já fique pronto, né? Porque vai chegar o momento para irmos. Aí, então bora. Próximo ano vamos numa conferência na América do Norte. Ó, Cachopa está invocado, não está? Quer vir pregar, Cachopa? Vou até arrumar minha manga aqui, porque esquentou, galera. Quem era Nabal? Nabal era um homem rico. Presta atenção. Você acha que Deus quer tirar a sua riqueza? Em hipótese alguma. Deus quer fazer você uma pessoa ainda mais rica. Você não conseguiu entender ainda a mente de Deus. Mas Deus quer levar você a aprender a lidar com a riqueza. É isso que Ele quer. Por isso, para se vencer um coração egoísta, tem que haver um rompimento. Qual é o rompimento? Entregar. Imagina você perdoar alguém que lhe deve. Não estou falando para você emprestar e não receber. Tem pessoas que não tem como não receber. Mas existem situações que a pessoa não tem mais nem como pagar. Não é verdade? Não existe. De tempo em tempo se perdoa dívidas. Até as Casas Bahia faz isso de tempo em tempo. Para resgatar crédito, é verdade. Sabia? Ele era judeu. Tinha os seus problemas lá e teve. Mas era um judeu. De tempo em tempo ele perdoava dívidas.
Cartão de crédito, você já teve aquele cartão de crédito, estava lá nas nuvens, de repente você chegou a receber uma proposta, quase lá no zero? Quem já recebeu? Não precisa levantar a mão. Lógico que isso acontece, porque é um princípio bíblico. Pode perceber, quando você recebe, é um princípio bíblico que eles copiaram da Bíblia as leis e os princípios. E muita gente age assim. Quando acontece o perdão, a pessoa que perdoou, é porque é o seguinte, nós estamos, a nossa mente, o nosso coração, todo o nosso ser está na terra. Mas quando nós nos conectamos ao Pai, alguma coisa muda. Por quê? Porque a Bíblia diz que Ele vai abençoar. Se Deus falou que vai abençoar, Ele vai abençoar. Falou, perdoe, porque eu vou abençoar vocês. Vai ter gente perdoando dívida agora. Mas é verdade, algumas pessoas precisam ser perdoadas, porque não tem mais como pagar. A pessoa já deve 10, 15, 20 anos. Fala, mas ele é malandro, tem que pôr na cadeia. Pau de arara. Mas Deus vai mover o nosso coração, e nós vamos perdoar algumas dívidas, e nós vamos perceber o antes e o depois, um aceleramento de prosperidade sobre a nossa vida. Dá para você entender? Mas a mente natural não vai entender isso. A mente natural não vai compreender isso. Isso não é lógico. Não tem matemática que dê certo. Mas é o princípio bíblico. Entre a lógica e a matemática que não fecha a conta, e o princípio bíblico que você viveu o princípio bíblico, e a bênção se manifestar, o que é que você quer? Vai acelerar, vai haver um aceleramento. Algumas pessoas vão captando. Um aceleramento de bênção. Eu acredito que talvez você já sabe que não vai ter mais como receber. É verdade. Você já até saiu briga, quase briga, contenda, facada, picheirada para receber e não recebeu. Não é verdade? Já não aconteceu assim? Mas já passaram 10 anos, o cara não pagou. Você acha que ele vai pagar? Não vai. Mas você vai perdoar. E você vai acelerar. E de repente ele foi abençoado. Falou, olha, eu me lembrei, eu tenho uma dia, eu quero pagar. Aí você fala, não quero mais receber. Você entendeu? Nabal era um homem rico, abastado. A esposa de Nabal se chamava Abigail, mulher sensata, formosa. Davi enviou seus mensageiros, dizendo a Nabal, e Davi estava com seus homens, os seus valentes, ao redor da fazenda de Nabal. Ele guardava, ele protegia, não permitia que o inimigo entrasse. E um dia Davi enviou seus homens, dizendo, olha, estejam com Nabal e digam aquele próspero, para que ele compartilhe um pouco daquilo que ele tem conosco. E quando os mensageiros chegaram a Nabal, ele disse assim, quem é Davi? Você acha que eu vou tomar do que é meu, dos meus servos, da minha família, e vou compartilhar com alguém que eu nem sei quem é? Ele sabia quem era Nabal, ou sabia quem era Davi. Obrigado, pastor Biro. Vai lembrando aí isso aí. Está conectado. Outro dia eu falei, domingo eu falei Lucas, depois do que veio, você falou Mateus. Era Lucas, né? Vai lembrando os textos. Davi disse assim, Nabal disse, quem é Davi? Davi falou, nós temos guardado e protegido. Deus tem nos guardado? Deus tem nos protegido? O que Deus pede da gente? Quando Deus pede alguma coisa, porque Ele quer nos abençoar, simples assim. Você acha que Deus pede alguma coisa para você, para tirar de você, deixar você mais pobre ou mais necessitado? Hipótese alguma. É o princípio bíblico para que você seja abençoado. Quando os mensageiros voltaram e compartilharam com Davi a resposta de Nabal, saiu uma sentença. Davi disse, olha, não ficará um homem da casa de Nabal, todos vão morrer. Sentença. A Bíblia diz que um dos homens correu a Abigail, a esposa de Nabal, e diz, olha, saiu uma sentença. O meu senhor, o nosso senhor, o teu esposo, ele tratou os homens de Davi muito mal. Apressa-te, faz alguma coisa. E Abigail se apressou e veio e trouxe, e colocou diante de Davi a oferta. E quando ela ofertou, aquela sentença de morte foi aplacada. Mas passaram 10 dias, Nabal foi ferido de morte e ele morreu. Com quem que a esposa de Nabal foi? Toda a casa de Nabal, Davi assumiu. Olha o caos para Nabal, um homem maligno.
Mas Deus não quer tirar nada de ninguém. Deus quer que a gente aprenda a lidar com o coração egoísta. E nós vamos aprender. E também Deus quer que nós aprendamos a lidar com o coração ansioso. A recomendação é que nós não estejamos ansiosos por coisa alguma. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Diga, por coisa alguma. Não estejam ansiosos por coisa alguma. Observe comigo, Mateus capítulo 6, versos 19 a 21. Nós vamos ler alguns versículos. Diz assim: não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corrói, e onde os ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. O nosso maior tesouro é Jesus Cristo. É Jesus Cristo. E aonde está o teu tesouro, ali está o teu coração. Aonde está o teu tesouro? É a pergunta. Aonde você tem colocado o seu coração? Coloque o seu coração em Deus, aquele que criou os céus e a terra, e toda provisão dele vai se manifestar na sua vida, e nada vai faltar. Nós precisamos aprender a lidar com o coração ansioso, e ele diz no versículo 25: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes? O que é mais precioso, a vida ou o alimento? O corpo ou as vestes? Se Deus tem nos dado o corpo, Ele vai nos dar as vestes. Entende? Você já viu aquelas pessoas quando compram um carro? Alguém vem assim, bebedor, né? E o IPVA desse carro. Não vê umas misérias que vem falando assim pra gente? Mas se Deus deu o carro, Deus não dá gasolina? Vai. Se Deus deu o cavalo, dá água para beber para o cavalo. Não é verdade? Por que está preocupado? Por que está ansioso? Acrescenta alguma coisa? Outro dia eu sempre falo a respeito deste filme. Eu falei, Marisa, eu quero ver de novo esse filme. Acha para mim. É sobre um espião. O cara pressionado, sendo levado para o juiz. A sentença dele era uma sentença de morte. O advogado olhou para ele, o telefone tocou, falou assim: você não está preocupado? Ele falou: preocupação ajuda? Mas nem piscou, do jeito que estava, ficou. O advogado olhou para ele e falou assim, indo para um julgamento: você não está preocupado? Ele falou: mas preocupação ajuda? A preocupação ajuda no quê? Em nada. Então descanse. Quantos anos você tem? Olha o que Deus já fez. Olha como Deus proveu. Olha o quanto Ele te sustentou. Porventura lhes faltou alguma coisa? Não vai faltar. Ele tem a provisão. O salmista, ele escreve: eu fui moço, agora eu sou velho. Eu nunca vi o justo desamparado, e nem a sua descendência mendigar o pão. Você pode aplaudir ao Senhor? Não vai mendigar o pão. A questão é ajustar o coração. Ajuste o seu coração. Desenvolva um coração generoso. Provérbios capítulo 11, versos 24 e 25 diz assim: desenvolva um coração generoso. Um homem dá liberalmente e se enriquece, o outro retém mais do que é justo e se empobrece. Um homem dá liberalmente e se enriquece. Deus nos dá sabedoria. Você não precisa sair pelas ruas gritando: quem quer dinheiro? Igual o Silvio Santos: quem quer dinheiro? Quem quer dinheiro? Não, não é assim. Você tem que buscar de Deus o discernimento. Você não precisa sair daí como filho pródigo, foi gastando de uma forma errada. Não. Você precisa aprender a valorizar cada centavo, cada real. Mas o teu coração não pode estar lá.
Mas você não precisa por aí sair esbanjando, não, em absoluto. Mas é preciso desenvolvermos um coração generoso. Generoso. Diz o texto: a alma generosa prosperará, e o que regar também será regado. A alma generosa prosperará. O que é isto? Vai se deleitar, vai descansar, vai ter uma vida prazerosa. Porque o que nos dá prazer de verdade não são as coisas. Não são as coisas. Não são as coisas. É a presença de Deus que nos faz plenos. É a presença de Deus. É a presença de Deus. E as coisas não podem tomar o lugar de Deus. A alma generosa, ela prosperará. Vai se deleitar, vai ter prazer, vai desfrutar da vida, nas pequenas coisas, vai ter prazer na família, no contexto de lar. A alma generosa prospera. Desenvolva a generosidade. Desenvolva a generosidade. Observe comigo Deuteronômio 26, o versículo 1 diz assim. Deuteronômio 26, de 1 a 11. Diz assim: ao entrares, olha o que ele está dizendo: ao entrares na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, ao possuí-la e nela habitares, ao você entrar na terra. Deus tem nos colocado em um lugar alto, sim, como igreja, como filhos. Nós entramos numa nova dimensão. E ele diz mais: tomarás das primícias de todos os frutos do solo que recolheres da terra que te dá o Senhor teu Deus, e as porás num cesto, e irás ao lugar que o Senhor teu Deus escolher para ali fazer habitar o seu nome. Versículo 3: virás ao que naqueles dias for sacerdote e lhe dirás: hoje declara ao Senhor teu Deus que entrei na terra que o Senhor sob juramento prometeu dar aos nossos pais. 4: o sacerdote tomará o cesto da tua mão e o porá diante do altar do Senhor teu Deus. Então testificarás perante o Senhor teu Deus e dirás: Arameu prestes a perecer foi meu pai. Olha o que ele está dizendo: Arameu prestes a perecer foi meu pai, e desceu ao Egito, para o Egito, e ali viveu como estrangeiro, com pouca gente, e ali veio a ser grande nação, forte e numerosa. Mas os egípcios nos maltrataram e afligiram, e nos impuseram dura servidão. Clamamos ao Senhor, Deus de nossos pais, e o Senhor ouviu a nossa voz e atentou para a nossa angústia, para o nosso trabalho e para a nossa opressão. O Senhor, olha só, o Senhor nos tirou do Egito com poderosa mão e com braço estendido, e com grande espanto, e com sinais, e com grandes milagres. E nos trouxe a este lugar, e nos deu esta terra, terra que mana leite e mel. Agora o versículo 10. Eis que agora trago as primícias dos frutos da terra, que tu, ó Senhor, me deste. Então as porás perante o Senhor teu Deus, e te prostrarás perante ele. Versículo 11. Alegrar-te-ás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado, a terra e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Aprendermos a desenvolvermos um coração grato, trazermos à memória quem nós éramos, de onde Deus nos tirou, e não nos lembrarmos jamais no lugar que Ele nos colocou. Se nós fôssemos aqui ouvir pessoas, nós íamos ter tantos testemunhos, em áreas diferentes. Eu estava em Sidrolândia na segunda-feira. Segunda-feira eu fui a Sidrolândia e almocei com o vereador, Carlos Henrique. O Carlos Henrique, o pastor João Paulo estava comigo. O Carlos Henrique, há alguns anos atrás, ele vivia aqui na Afonso Pena com uma Ernesto Gás. Ele dormia debaixo daquele viaduto
e se tornou um usuário de crack. Com 12, 13 anos, ele experimentou a maconha. E ele foi se aprofundando e chegou no crack. Ele diz: olha, quem chega no crack dificilmente consegue voltar. Ele falou: mas um dia eu entrei numa igreja, eu ouvi a palavra, e o Senhor me libertou. Ele é novo, e hoje ele é vereador em Sidrolândia. Como ele vai se esquecer de onde o Senhor o tirou e onde o Senhor o estabeleceu? Mas cada um de nós temos uma história. Nós não podemos nos esquecer. Se nós não atentarmos, nós começamos a pensar que é pelos nossos feitos, foi pela nossa habilidade. Mas quem nos deu força para desenvolvermos o nosso trabalho? Quem passou pelo Covid, passou pelo processo de pulmão, né, contaminado, o nível de oxigênio no pulmão, ele cai no cérebro, né, e você não consegue respirar. Olha, uma bactéria. Então, é tudo dele, por ele, para ele, que possamos aprender a desenvolvermos um coração generoso. Diga, um coração generoso. Ele está dizendo: olha, não se esqueçam, quando vocês escolherem os frutos, os primeiros frutos, os melhores frutos, as primícias e os melhores, venham e se apresentem diante do sacerdote e ofereçam, e tragam à memória: arameu, peregrino, fui no Egito, o Senhor me abençoou, e está aqui o fruto da bênção, a minha primícia, é o primeiro fruto. Aquilo que você colhe, você consagra, e quando você consagra a primícia, o demais é abençoado. Aprenda a desenvolver um coração primiciador. Observe comigo Gênesis capítulo 4, versículo 4. Esse texto fala a respeito de Abel e de Caim. A Bíblia diz que Caim, ele era lavrador da terra, e Abel era pastor de ovelhas. A Bíblia diz que o Senhor se agradou da oferta de Abel, mas não se agradou da oferta de Caim. Por quê? Porque Caim, ele colheu e deixou para entregar no final, ao cabo de dias. Ao passo que Abel, ele pegou o primeiro, o melhor, o primeiro, e ele colocou diante do Senhor. E Deus aceitou a oferta de Abel, e Deus não aceitou a oferta de Caim. A Bíblia diz que a oferta de Abel, até hoje, ela fala. A nossa oferta, ela emite um sinal no mundo espírito. Que possamos aprender e desenvolver um coração primiciador. Ezequiel capítulo 44, versículo 30. Nós vamos encerrar com esse texto, que diz assim. Ezequiel 44, 30 diz assim: as primícias de todos os primeiros frutos, de toda a espécie, de toda a oferta serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas dareis ao sacerdote, para que faça repousar a bênção sobre a vossa casa. Alguns textos da Bíblia, se a gente pudesse, a gente eliminava, mas não tem como eliminar, está aqui. Por quê? Porque Deus quer nos abençoar. Quando nós vivemos o princípio, nós desfrutamos da promessa. Aprenda a lidar com o coração egoísta. Aprenda a lidar com a ansiedade. Desenvolva um coração generoso. Desenvolva um coração agradecido. E desenvolva um coração primiciador. E desfrute de uma vida abençoada. Aplauda Ele. Glória a Deus.